Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né, de matemática. Estamos aqui fazendo uns diagnósticos das 4 operações e vamos trabalhar aí de novo com conceitos de adição e subtração, tá bom? Então, preparei alguma aula aqui do Caderno do Futuro, material que eu estou usando para ilustrar alguns conceitos que tem nesse material didático, né? Que é um livro didático aí da editora, né? Editora do Brasil, que são os Cadernos do Futuro. Então eu trago aqui para vocês o sistema de numeração decimal. Sabe que o nosso sistema ele é de base 10, né? A cada 10 unidades ele troca a ordem. Tá? Então ele é dividido em ordem e classe. Tá? E para isso, então, tem uma chamada decomposição de números, que a gente utiliza muito na matemática. Então, trago para vocês o seguinte, que o sistema de numeração decimal, então ele é de base 10, né? Ele utiliza os seguintes algarismos para representar qualquer número, qualquer quantidade. Ele utiliza o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses algarismos, eu consigo representar qualquer número. Com esses algarismos, a palavra algarismo, né, é o símbolo. Cada número tem seu símbolo. Então, com esses algarismos, eu consigo representar qualquer número. Tá? Por exemplo, para representar a quantidade, por exemplo, de 514.209, para representar esta quantidade, 514.209, né? Eu utilizei qual os algarismos? Eu utilizei o algarismo 5, o algarismo 1, o algarismo 4, o algarismo 2, o algarismo 0 e o algarismo 9. Foram esses números que eu utilizei para representar o número 514.209. Nesse sistema, a ordem de qualquer algarismo situado à esquerda de outro tem um valor 10 vezes maior. Quer dizer que o 9, representado aqui, esse 0 representa 10 vezes maior que o número 9. Depois, esse número representa 10 vezes maior. O que quer dizer isso? Aí vem a parte de ordem e classe. As casas das unidades, das dezenas, das centenas se chamam ordens. Ordens. Então, aqui, as unidades, as dezenas e as centenas essas casas se chamam ordens. Ordem, 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 ordem. A cada 3 ordens, da direita para a esquerda, tem-se uma classe. Então aqui tem a unidade, a classe das unidades, tem a unidade, a dezena e a centena. Tem a unidade, a dezena e a centena. Na classe dos milhares tem a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar. Na classe dos milhões tem unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Depois, professor, existe outras classes? Sim. A classe dos bilhões, a classe dos trilhões, a classe dos quatrilhões, né? Cada 3 ordens aumenta uma classe. Então esse número aqui, 457210423, quantos algarismos eu usei aqui? Algarismos. Não quero saber que número é. Quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. Que número é esse? Por isso que ele está dividido de 3 em 3. Né? Quando eu não consigo ler o número, por isso que eu uso essa tabelinha. Então, se eu dividir pela ordem, ele é 457 milhões 210 mil 423. Este é o tamanho do número. Professor, se eu quisesse representar aquele número 514.209 nesse quadro,
né, nesse quadro em ordens de dezenas. Então, sempre escrevo o número de trás para frente. Então, ficaria, se eu quiser escrever aquele número nesse quadro, ficaria 9 unidades, 0 dezenas, 2 centenas, 4 unidades de milhar, 1 dezena de milhar e 5 centenas de milhar. Então, aquele número de exemplo lá em cima escrito no quadro é 514.209. Tá bom? E aí, então, vamos falar, né? Deixa eu ver se aqui é o quadro 2, ou antes tem o quadro 2. Não, aqui tá bom. Então, a gente vai completar, né, algumas questões antes de falar da adição. Tenho ali, ó, 23 é igual ao quê? É a decomposição, né? Que quando eu começo a decompor o número, decomposição do número, Quando eu quero decompor, decomposição, né? Quero decompor um número. Tá? Então, notem que esse exemplo tem o seguinte: 23 é 20 unidades, 20 dezenas e 3 unidades. Então, posso pensar na tabelinha assim, ó, unidade, dezena e centena, que é a primeira classe. A classe das unidades. A segunda classe, unidade de milhar, eu gosto de botar assim, a dezena de milhar e o centena de milhar. Vamos decompor aquele número 23. Então, o 23 é 20 dezenas e 3 unidades. Então, aqui o 20 representa a dezena e mais 3 unidades. O número 78, ele tem 8 unidades e 7 dezenas. 7 dezenas é 70, então é 70 mais o 8. O número 127, então tem 100 na classe, ó, 127, de trás para frente, 7, 2, 1. Tem 100 unidades aqui na centena, tem 20, duas dezenas dá 20 unidades, e mais 7. Isso é decomposição do número. O número 408, 400 unidades, mais nenhuma dezena, mais 8 unidades. O número 1374, 1000 unidades, mais 300 unidades, mais 70 unidades, mais 4 unidades. Esse é o número decomposto. 2052, 2000 unidades, aqui. Unidade é centena de milhar, não tem, é 0. Aqui, na dezena, 5 é o 50 e na unidade, 2. Tá? Então, isso é decomposição de números, né? Escrever as ordens conforme o exemplo. Então, aqui, este número pertence à primeira ordem. A ordem das unidades. Esse aqui está na dezena, é a segunda ordem. Este aqui está na centena, é a terceira ordem. E esse aqui é a quarta ordem, já é a unidade de milhar. Quarta ordem é uma unidade de milhar. Né? Como é que o senhor sabe disso, professor? Ué, ó a tabelinha aqui, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, escrevendo o número de trás para frente, né? Me apoiando nessa tabela. Bom, aí vamos falar então de adição. Né? Falar um pouquinho de adição. Então, adição, temos... Quando é que eu faço uma operação de adição? Quando eu tenho ideias associadas a juntar, né? A acrescentar a uma quantidade a outra, a unir uma quantidade a outra. Quando eu tenho essas ideias, eu uso a operação de adição. Só para lembrar os elementos da adição, né? Os elementos são chamados de soma ou parcela. Então, tem autores matemáticos que vai trazer parcela, soma, total. Né? O que é a parcela? É cada elemento da adição. Por exemplo, adição de 5 mais 4. O 5 e o 4 são as parcelas. O resultado é a soma, ou alguns autores
matemáticos traz também o resultado como total. Soma ou total. Esta é a resposta. 5 mais 4. Estou em 5, vou botar mais 4. 6, 7, 8, 9. Beleza. Fechei a continha ali. Né? Na operação, então, 2 mais 7 é igual a 9. Responda. Bom, estou em 7, vou chegar a 9. Vou botar mais 2, 7, 8 e 9. Fechou. Qual é o nome da operação? Qual o nome da operação? Operação é o conjunto todo. Qual o nome dessa operação aqui? O nome dessa operação é adição. O nome dessa operação é adição. Como se chama os números 2 e 7? Dentro da adição, os números 2 e 7 se chamam de parcelas. Se chama parcelas. Como se chama o resultado da operação da adição? O resultado se chama soma ou total. Vou tirar minha barrinha para cá. Soma ou total. Ah. Tranquilo até aí? Qualquer dúvida, dá uma pausa, tenta fazer sempre, reflete, né? Sempre bom. Não esquece de deixar teu nome aqui embaixo dos comentários, ó. Baixa aqui, né? Teu nome. Ativa o sininho se você não é meu aluno ainda. Se inscreva no canal, todas as novidades vão aparecer aí para você, tá bom? Complete as lacunas com o número que torna as igualdades verdadeiras. Vamos ver. Primeira, 3 mais 2. Puxa, difícil, professor? 3, 4, 5. Beleza. Tornou a igualdade verdadeira. Esse lado, 3 mais 2 é igual a 5. Aqui, 5 mais alguma coisa que deu 8. Se você tem dificuldade, pega o número maior e diminua do outro. 8 menos 5. Estou em 5, vou chegar em 8. Quanto falta? Tenho 5 unidades. Quanto falta para completar até chegar ao 8? Ó, 5, 6, 7, 8. Falta 3 unidades para completar o 8. Então, 5 mais 3 dá igual a 8. Quanto falta? Eu tenho nada, mais 1 para completar 10. Eu tenho 1. Para chegar a 10, quanto falta para completar? Então, estou no 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levantei 9 dedos. Com isso, 9 mais 1 é igual a 10. 15 mais 5 dá quanto? Estou em 15 e vou botar mais 5 unidades. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 15 mais 5 é 20. 5 mais 0. 0 na matemática aqui é chamado de elemento neutro. Elemento neutro nessas operações, né? Elemento neutro, alguns matemáticos chamam de elemento nulo, tá? Elemento neutro. Tenho 5, não vou botar mais nada. Com quanto eu fico? Com 5. Bom? As propriedades da adição são 4 propriedades conhecidas. A comutativa, que diz o seguinte: a ordem das parcelas não altera a soma. Quer dizer que 3 mais 2, quanto que é 3 mais 2? 5. E se eu somar 2 mais 3, quanto que dá? 5. Então a ordem da soma não altera o resultado. O elemento neutro, no caso do zero que eu estava falando no slide anterior. O zero é o elemento neutro da adição. Também não altera o resultado. 5 mais 0 é 5. Se eu botar 0 mais 5, é 5. A associativa. Na adição de 3 parcelas ou mais números naturais, e aí, lembrando que números naturais são números inteiros positivos, conjunto dos naturais. Começa no 0, vai no 1, 2, 3, 4. Isso são números naturais e vai para o infinito. Números naturais, conjunto dos números naturais, não confunda. Ah, professor, existe outros conjuntos? Sim, existe, vários. Existem os números inteiros, que entram os negativos aí dentro. Existem os números racionais, que entram os números com vírgulas, os números fracionários. Existem os números irracionais, existem os números reais.
Tá bom? Então, não confunda. A gente está trabalhando com números inteiros e naturais. Pode-se associar parcelas que o resultado não altera. Então, eu posso fazer 4 mais 2 mais 1, eu posso separar. Eu posso fazer primeiro 4 mais 2, 4 dá 6, com mais 1 dá 7 o resultado. Posso fazer primeiro 2 mais 1? Posso. 2 mais 1 dá 3, com mais o 4 também dá 7 o resultado. Então, esta propriedade é propriedade associativa. Eu posso associar valores para fazer a soma. Fechamento. Na adição de 2 ou mais números naturais, o valor da soma será sempre o número natural. Tá? Se eu somar 3 mais 5, o resultado dá um número natural. Isso é chamado de fechamento. Para exercitar um pouco o cérebro, só completar as adições aqui. Então, aquela hora marota de dar o pause no vídeo, tentar fazer achar os quadradinhos ali, né, e responder. Conseguiu? Vamos lá, confere comigo então. Aqui eu tenho 3 mais o quadradinho mais 2 mais 7. Vamos ver então. 7 mais 2, 7, 8, 9. 9 mais 3, 10, 11, 12. Até aqui deu 12. Mas lá embaixo tem um 3. Então pode ser um 13. Para dar um 13, eu tenho 12. Para dar um 13, eu preciso colocar mais um. Então, somando essa coluna dá 13. Aí fecha com aquele número lá de baixo. Aqui eu tenho 7 mais 1, 8, com mais 8, 16, 17, 18, 19. Bom, para dar 3, pode ser um 23, né? Estou em 19. 20, 21, 22, 23. Então, tem que botar mais 4 aqui para fechar 23. 2 lá em cima e 3 aqui embaixo. Agora, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 aqui o último resultado? Não, deu 10. Para dar 10, eu estou com 8. Para dar 10, preciso de mais quanto? 8. Mais 2. Né? 8, 9, 10. Então, os números são 2, 4 e 1. Nesta aqui, 2 mais quanto para dar 5? 2 mais quanto para dar 5? Então, 2, 3, 4, 5. 2 mais 3 para dar o valor 5. 3 mais quanto para dar 5 aqui embaixo? 3 mais 2 para dar esse 5. 5 mais quanto para dar um 2? Como assim deu um número menor que o 5? Então quer dizer que aqui vai dar uma dezena. Então pode ser que 5 mais quanto para dar 12, porque vai um lá em cima. 5 mais quanto para dar 12? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dá 7. 5 mais 7 dá 12 e vai 1. 8 mais 1, 9, para dar 18. 9 para dar 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então tem que ser um 9. 9 mais 9 dá 18. Tá bom? Subtração. Falar um pouquinho da subtração. Ideias associadas à subtração dá ideias de tirar alguma coisa, tirar uma quantidade de outra, comparar uma quantidade com outra, completar quantidades com outra, né? E a adição, quer dizer, a subtração é a operação inversa da adição. Uma é inversa da outra, né? Uma operação é inversa da outra. A adição é inversa da subtração, a subtração é inversa da adição. Os seus elementos são chamados de minuendo, de subtraindo e de diferença ao resto. Tá? Então, temos sempre o número maior é minuendo, o número menor é subtraindo e o resultado é diferença ou resto. 10 menos 6 é igual a 4. Eu sempre checo, como eu digo, a subtração inversa da adição. Eu estou em 6, vou chegar em 10 para ver o resultado. 6, 7, 8, 9, 10. Ó. 4 dedos e a resposta levantados. Com isso, vamos responder algumas coisas. Qual o nome da operação 17 menos 6 é igual a 11? Qual o nome da operação? A operação se chama subtração. A operação se chama subtração. Como é chamado o número 17? O número 17 é chamado, é o maior, é o minuendo. Minuendo. Como é chamado o número 6? É subtraendo. Como é chamado o resultado da operação de subtração?
é chamado de diferença, diferença ou resto. Diferença ou resto. Pronto. Algumas atividades aqui para pensar, que na hora de pausar o vídeo e tentar fazer. Não esquece de colocar teu comentário aqui embaixo, teu nome, tua escola, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque é aí que vai receber as novidades. Todos os vídeos que eu postar vão ser ativados automaticamente aí para você. 57 e 1 para dar 56. Essa operação é uma subtração. Qual é o sinal que vai aqui no meio? É mais ou é menos para dar 56? É menos. 57 menos 1 dá 56. 3 menos 3 é igual a... Tu tem 3, vai tirar 3, dá igual a 0. Um valor menos 40 para dar 4. Bom, esse valor tem que ser mais que 40. Que valor maior que 40 para dar 4? Então, se eu somar 40, eu disse que a subtração é o inverso da adição. Se eu somar 40 mais o resultado, é o valor que eu quero ali, ó. 40 mais 4 é 44. Com isso, 44 menos 40 dá 4. As propriedades da subtração. Do mesmo jeito, tem a comutativa. A comutativa não é válida na subtração, pois a ordem de seus elementos altera o resultado. Então, se eu pensar em fazer 8 menos 5, 5, 6, 7, 8 dá 3. E pensar em fazer 5 menos 8, nos naturais não tem resposta, porque vai dar um número negativo. Então, esta operação de inverter as ordens não funciona na subtração. Na adição dá para fazer, na subtração não. Associativa, na subtração não vale a propriedade associativa, pois ao associar seus elementos de maneiras distintas, o resultado se altera. Olha só, então se eu agrupar, tenho 7 menos 3 menos 2, eu fazer aqui 3 menos 2 é 1, 7 menos 1 é 6, a resposta seria 6. Agora é diferente, 7 menos 3, 3, 4, 5, 6, 7 dá 4. E 4 menos 2 dá 2, ó. As respostas são diferentes. Então, associativo, então, também não vale essas propriedades para a subtração. Fechamento. A subtração de dois números naturais nem sempre resulta um número natural, ou seja, a subtração não é fechada para os naturais. É aquela história lá do 5 menos 8, ó. 5 menos 8 dá um número negativo. E o número negativo não pertence ao conjunto dos naturais. Tá? E o elemento neutro? Na subtração não existe elemento neutro, né? 5 menos 0 é diferente de 0 menos 5. 5 menos 0 é 5 positivo e 0 menos 5 é 5 negativo. Então não existe elemento neutro na subtração. Sabendo disso, para finalizar, vamos completar essas quatro operações, tá bom? 2 menos 0, tenho 2, quero tirar 0, sobra o 2, né? Continua tendo 2. 3 menos 3, tenho 3, quero tirar 3, sobra nada, 0. 5 menos 2, tenho 5, quero tirar 2 unidades, sobra 3. 4 menos 1, tenho 4, quero tirar 1 unidade, 3. Essa eu fiz de tirar, mas eu posso fazer de completar. 9 menos 4, estou em 4, vou chegar em 9. 5, 6, 7, 8, 9, dá o número 5. 1 menos 1, estou em 1, vou chegar no 1. 1, não levantei nada, então é 0. 8 menos 2, estou no 2, vou chegar no 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, levantei 6 dedos, então 8 menos 2 é 6. 7 menos 3, estou no 3, vou chegar no 7. 4, 5, 6, 7, levantei 4 dedos. 7 menos 9, estou no 7, vou chegar no 9. 7, 8, 9, levantei 2 dedos. Aqui agora, né, eu tenho um resultado e eu quero saber esse número diminuído de esse que deu 9. Que número será? Né? Ah, professor, não tem. 9 menos 1 é maior, dá 8. Então aqui pode ser um 0. Por que 0? Porque esse número vai emprestar um valor para esse. Então de 0 vai ficar 10. Né?
E 10 dá para chegar ao 9? 10 menos 1 dá 9, fechou. Já sabe que emprestou 1. Que número que está aqui que diminuído de 9 dá 2? Que número que está aqui que diminuído de 9 dá 2? Então, novamente, lembre que você emprestou. Se era um 0, 9 menos 9 dá 2. Então, não pode ser, 9 mais 2, 9, 10, 11. Então, aqui tem que ser um 12 para dar o 2. Para que seja 9, para que aqui seja um 12, 9, 10, 11, para que seja um 11, não pode ser 1. Então, tinha que ser um 2. Porque emprestou 1 para ele, ficou valendo de 1. Então, aqui tem que ser um 2. Ficou valendo de 1. E aí, 1 menos 9 não dá, vai pedir emprestado, vai ficar valendo de 11. 11 menos 9, 9, 10, 11, e aí o resultado é 2. É confuso, né? Mas o cálculo é esse, o pensamento é esse mesmo. Que número que está aqui, que emprestou 1 para ele, que diminuído vai dar 9? Vamos ver. 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. Então aqui tinha que ser um 12. Só que ele emprestou 1. Se ele emprestou 1, aqui vai ser um 3. Por que 3? Porque emprestou 1, ficou valendo de 2. Quando ele ficou valendo de 2, vai pedir emprestado para esse. E aí vai ficar valendo de 12. 12 menos 3 deu 9. 9, 10, 11, 12. Fechou. Agora, que número que está aqui, que quando, além de emprestar 1 para esse, ficou valendo de 5, né? Porque aqui sumiu, aqui ficou 0. Então aqui tem que dar um 5. Para ele ser 5 menos 5 e emprestou 1, aqui só pode ser um 6. Então o número é 6, 3, 2, 0. O número que vai aqui. Agora, embaixo. 3 menos quanto para dar 4? 3 menos quanto para dar 4? Com certeza esse número tem que ser um número maior que 3. Tem que ser 13 menos quanto para dar 4? Entendeu? 13 menos quanto para dar 4? Bom, de 4 até 13, porque aqui vai ficar valendo de 13. Esse emprestou, aqui pediu emprestado, ficou valendo de 10. Aqui, por enquanto, ficou valendo de 0. E aqui vai ficar valendo de 9, porque vai emprestar para cá. Vamos lá. 13 menos quanto para dar 4? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então é um 9. Vamos de novo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Então aqui tem que ser um 9. 13 menos 9 para dar 4. Aqui, 9 menos para dar 0. Então aqui só pode ser um 9. 9 menos 9 dá 0. Aqui que está valendo de 0, 0 menos quanto para dar 9? Então, se está valendo de 0, vai pedir emprestado por 3, vai ficar valendo de 2, e aqui vai ficar valendo de 10. 10 menos quanto para dar 9? 10 menos 1 para dar 9. Aqui que ficou valendo de 2, 2 menos quanto para dar 9? Então, vai ter que pedir emprestado para o 6, vai ficar 12. 12 menos quanto para dar 9? 9. 10, 11, 12, só pode ser um 3. 12 menos 3 para dar 9. E 5 menos alguma coisa para dar 0. Só pode ser 5 menos 5. Então, o número aqui embaixo é o 5, 3, 1, 9, 9. Tá? Com isso, então, pessoal, vou liberar novamente um formulário de 5 questõezinhas só de adição, para fechar a adição. E a gente vai rever multiplicação e divisão na semana que vem, e fechar esse diagnóstico, e aí sim, relembrado aí as 4 operações, falado alguns conceitos matemáticos para vocês, alguns símbolos, aí vamos começar a ver os conceitos de cada ano, do 9º, do 7º, do 8º, e do 6º. Pessoal, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.